Durante o primeiro ano de vida, os cochilos são cruciais para os bebês e cruciais para os pais e cuidadores, que precisam de pausas no trabalho árduo de cuidar de um bebê. Mas à medida que as crianças se tornam bebês e pré-escolares, as sonecas nem sempre são aceitas por eles. As crianças costumam recusá-las e essas sonecas podem atrapalhar as tarefas diárias ou acabar levando a dormir tarde. Então nós vamos dar algumas dicas sobre os cochilos na infância e como eles podem funcionar para você e para o seu filho. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio Que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini e esse é o Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passi, eu tava tirando um cochilinho, pai do João, pai do Davi, podcaster. E vou fazer de tudo pra ficar acordadinho nesse episódio. Meu nome é Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura. E eu não consigo mais cochilar na vida de adulto, infelizmente, porque é muito bom cochilar. E as meninas também não cochilam mais. Ter responsa é foda, né? Diminui. Eu vou fazer de novo. Desculpa. Ter responsabilidades é difícil, né? Porque a gente não consegue mais cochilar, né? A gente não consegue relaxar. Você deita pra um cochilo, você fica pensando em tudo que você tem que resolver. Os 10 minutos passaram e você não fez nada. Não, é quando você vê, você perdeu o cochilo pensando. Exatamente. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra podcaster, eu sou mãe do Fernando, que cochila em qualquer lugar, gente. Que maravilha. Menino senta, já Santa tá cochilando. adolescência, né, Ivani? Adolescente, né? É uma delícia. Agora, você sabe que, na verdade, o sono do ser humano, ele deveria ser bifásico. Ele não é a sexta que se faz em alguns países geralmente Europa, né? Na Espanha ainda se tem isso, né? Ela é importante. Aquela vontade de dormir que você tem depois que você almoça, não é por causa do almoço. É por causa do ciclo mesmo circadiano. Porque Não é porque o estômago ali tá trabalhando forte? Não, Gustavo. Porque você vai ter esse sono mesmo se você não comer. É mesmo? Esse é um erro. Isso é um erro que se assim achava que era porque você comia e não tem nada a ver, não então é quem trabalha de madrugada e à noite tem um período de adaptação aí. Não tem nada a ver com isso. Isso os estudiosos de sono hoje dizem exatamente que na verdade, o correto era que a gente dormisse, fizesse uma siesta pequena, 20 minutos, mais ou menos, no começo da tarde. Entre 1 e 4 horas da tarde é um horário que você tem um pouco mais de sono, independente do que você comeu. Agora, nada como ser criança para poder fazer os cochilos, exatamente, tá certo? Porque aí são necessários de fato. Você não faz essa privação, né, de sono que a gente acaba fazendo, porque tem que trabalhar, enfim, né? Não tem jeito, né? Mas o que a gente sabe é que existe um momento que a criança não quer mais dormir. Primeiro ele percebe que dormir é perder. Opa, né? E aí tempo. não quer. Então a gente fez esse episódio para que vocês consigam entender qual é o momento que eu posso permitir que meu filho de fato não faça a soneca. A gente vai explicar para que vocês possam compreender e permitir que a criança, de fato, fique acordada o dia todo e que faça o sono longo da noite. Não se esquecendo que cada faixa etária precisa de um tempo de sono, mas que a gente nunca reduz as 10 horas de sono noturnas. É que tem algumas faixas etárias que eu preciso de mais tempo de sono, certo? Certo. Então, a gente vai dar algumas dicas para esse processo. Então, é assim. A criança, o bebezinho, em geral, ele dorme mais ou menos umas 14 horas por dia, no total. Delícia. Tá? Dá mais ou menos umas 12 horas noturnas e depois mais umas 2 horas de dia. Então, dá uma soneca de manhã e uma soneca à tarde. O quanto varia muito de uma criança para outra. Tem criança que dorme 1 hora, tem criança que dorme 40 minutos, tá? Então, isso varia muito de uma para outra. Tem criança que perde noção e vai que vai. Mas se vai que vai, a gente... Perigoso, tá bom. Se vai que vai, Gustavo, geralmente alguma coisa não está certa. Ela pode estar dormindo menos durante a noite, o que é errado. Tá? Porque beleza. o sono noturno ele tem uma característica para o cérebro diferente desses cochilos, tá? Agora, é importante que você não pule esse cochilo, que a criança faça os 2 cochilos e depois, geralmente por volta de 1 ano e meio, esse cochilo da manhã é o que cai fora. E você vai ter o cochilo da tarde. Então, a criança, quando ela acorda de manhã, ela aguenta mais até o começo da tarde, aí ela faz um cochilo e depois ela aguenta até o sono da noite.
tá? Então, até 1 ano e meio, geralmente são 2, e depois de 1 ano e meio, até uns 4 anos de idade, a criança ainda faz um cochilo à tarde. 3, 4 anos de idade, certo? Certo. Lembrando que esse cochilo tem a função não só de restabelecer a parte física, então a criança descansar de fato, mas ela também ajuda na memorização das tarefas. E a criança está em fase de aprendizado, né? Lembra que a gente mostra o crescimento cerebral ao longo do primeiro ano de vida, o quanto a criança aprende. Então, é importante que faça o cochilo, porque ele vai aprender também no momento que ele descansa e vai estar apto a aprender novas coisas. Guardar as informações. Exato. O que a Ivani falou é super importante você compreender o estilo do seu filho para que você possa determinar o tempo de soneca. Então, não um tempo longo, à noite ainda é a nossa base do sono, certo? O tempo de sono à noite. Mas tem crianças, como a Ivani falou, que precisam de 20 minutos de sono de manhã e às vezes 1 hora à tarde. Outras que dormem um pouco mais de manhã e um pouco menos à tarde, tá? Então, entenda a dinâmica do seu filho para que você possa adequar isso aos cochilos. Perfeito. Certo, Ivani? Corretíssimo. Então, Carol, mas então levando em conta que o cochilo é uma situação importantíssima, tá? Porque ela faz efeito cerebral até, como que a gente poderia fazer com que a criança, assim, a gente otimizasse mais os cochilos? O que a gente tem que fazer? Rotina é importante. A palavra mais importante é rotina. Então, você entender a dinâmica do seu filho e trazer o seu filho para essa rotina, certo? Então, assim, qual que é o momento que a criança tem que aprender que existe um momento que ela para e vai dormir? É difícil, porque, como a Ivani falou, na hora que a criança entende que dormir é perder, por mais que ela não vai entender que é importante, ela vai relutar para que não durma. Então, lembrando que é importante que você coloque para o seu filho que ele vai dormir os 2 momentos e que, se possível, você coloque essa criança ainda acordada. Aquela nossa dinâmica de cochilar, né, Ivani? Antiga, de você permitir que a criança não apague, não durma por exaustão, que exista uma rotina do adormecer e que essa criança vá para a cama acordada e que adormeça na cama, certo? É assim, quando você quer otimizar o sono, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira dica é regularidade. Exato. E é rotina. Não adianta você querer assim, durante a semana eu acordo, eu durmo de tal hora, mas no fim de semana bagunça tudo. O corpo não entende isso, porque o corpo ele fica meio programado para aquele horário, entendeu? E o Davi dá todos os sinais que ele quer dar a sonequinha naquele horário. Ele dá todos os sinais. Ele dá todos os sinais. E não é só isso. Muitas vezes você fala assim, hoje meu filho foi dormir 11 da noite, vai dormir até nada. Quando chega lá às 6 horas da manhã, tá lá o bicho acordado. Eu conto ou você conta, Ivani? Ele vai acordar aquela hora. Não é verdade, gente? Então, porque você tem uma programação cerebral. Sim. E então não adianta você querer ficar pulando, uma coisa muito importante que a gente fala, lembra, Gu? Como eu reorganizo meu filho com a rotina. Então, lembre que essa fase inicial da vida, a criança está com muitos ganhos. E a criança se desorganiza muitas vezes. No momento que ele começa a comer, lembra que a gente fala? Que a criança às vezes piora até o sono, né, Ivani? Que a criança fica meio... quando vai andar, quando engatinha. Então, a rotina é o que traz a criança para uma reorganização. Então, isso que a Ivani está falando é extremamente importante. Quais são os pontos de apoio da rotina? É a comida, o horário da comida, a gente sempre falou aqui, não é para pular refeição com criança, para atrasar muito. Rotina de sono, que a Ivani reforçou, então ter os horários bem definidos do sono. E aquele banhinho, que habitualmente a gente tem um horário também meio fixo no dia, certo? São as rotinas que na hora que a criança se desorganiza, você traz ele de volta para a rotina e ele se reorganiza. Que o banho, na grande maioria das vezes, é seguido depois de uma boa soneca. Um banho gostoso. Sim, porque é o seguinte, o banho... Ele faz um aquecimento do corpo. E depois, quando você deu sai... até vontade de cochilar. Quando você sai do banho, você tem um resfriamento do corpo. Para você dormir, a primeira coisa é ter regularidade. A segunda é você ter um resfriamento. Para a gente pegar no sono, a gente tem que ter 1 grau a menos do que a gente tem normalmente no corpo. Se você não consegue dormir se tiver muito calor. Tá? Tem que dormir no friozinho. Quando tá friozinho. E isso a gente vê. No verão é um inferno, porque as crianças não pegam no sono, é duro. Mudou para aquele friozinho, todo mundo dorme. Por isso. Porque o sono ele é induzido na hora que você tem uma baixa, um resfriamento do corpo. Ou seja, gente, difícil às vezes à tarde você fazer a criança dormir. Essa soneca muito atrapalhada. Já tive uma mãe uma vez que falava, ai doutora, para ele dormir, sabe o que eu faço? Eu vou no carro, ligo o ar-condicionado, aí ele dorme lá. Você acredita? Acredito. Só consegue pegar no sono se estiver no fresquinho, porque era um inferno na casa dela. Então, a gente precisa de ar-condicionado, né, gente? Infelizmente.
tá? Para refrescar, porque senão as crianças não dormem. Janelinha aberta, gostosinha. Fresquinho, batendo aquele ventinho para a criança poder dormir, certo? Perfeito. Isso que a Carol falou, ela falou uma coisa importante, que é a gente ensinar a criança a dormir, né? Isso é bem importante desde o comecinho, que a criança não tenha muletas para dormir. Não precisa ficar balançando, mamando, andando, cantando. Gente, o mais importante é deitar na hora que ela já estiver sonolenta e deixar ela associar o sono ao berço. Isso é a regra. Isso aí é o pulo do gato, E gente. tem um episódio maravilhoso disso. Crianças aprendem a dormir. Exatamente. Eu E, usei assim, em casa com o Davi. Agora vai. Nossa Ele senhora. deita e dorme. Se eu fizer até a flautinha, assim, eu consigo fazer vários vídeos pro Instagram mostrando como eu consigo fazer ele dormir. Vai virar agora Coisa, né, Gustavo? especialista em sono. Instagrammer. Ou seja, gente, e é a primeira coisa. Então, programar as sonecas é regularidade, tá certo? A aprender a dormir sozinho, tá certo? E, de preferência, a criança está num local mais fresquinho. Que mais, Isso. Carol? Só alguns detalhes importantes. Então, quando você está acertando o sono do seu filho, às vezes acontece, puxa, estou ouvindo esse podcast, estou vendo que meu filho está dormindo muito tarde. Lembre-se que funciona acordar a criança mais cedo, tá? E você vai permitir que essa criança vai ter você vai antecipando devagarzinho essa rotina. Então, minha criança dorme à meia-noite, acorda às 10 da manhã e aí faz a soneca toda bagunçada do dia. Então, você vai acordando essa criança mais cedo, aí funciona de fato, porque você vai conseguir puxar a soneca mais cedo e o sono da noite também. Tá? Isso é um primeiro ponto importante. E o segundo ponto importante é o sono da tarde. Exatamente. E esse, às vezes, é perigoso. Isso daí eu vivenciei, gente. Porque é o seguinte... Porque aí é que está. A criança, às vezes, vai para a escola à tarde. Ok? Beleza. Ela é uma criança pequena, 2 anos de idade. Ela ainda tem, por exemplo, uma soneca 1h da tarde, 1h30, ela dormia. Acontece o seguinte, gente. A hora que essa criança pisa na escola, mas qualquer sinal de sono vai embora na hora. A hora que ele olha aquele parquinho, aquelas crianças, acabou, gente. Dá 5 pauzinhos de energia ali que já era. E aí, o que acontece? Quando chega o final do dia, o cara tá derrubado. Isso aconteceu com o meu filho. Coloca na cadeirinha Que do carro. dormia na tarde, começou a ir para a escola à tarde. E aí, o meu pai, coitado, ia pegar o menino na Seu escola. Ari pegava ele todo mole já. Não, ele não tava mole. Só que a hora que ele entrava no carro, aquele 1 grau abaixo. spray de Lexotan. Não, é um spray de Lexotan que devia ter naquele carro. O menino entrava, levava 2 minutos para ele chegar na casa Nem do tempo meu da pai. lombada da escola. E Gustavo, o menino pegava num sono que ninguém... E aí, coitado do meu pai, né? Porque eram 5h da tarde. Quando eram umas 7, meu pai ia lá acordar o cidadão. Nossa Senhora! Entendeu? O moleque ficava com ódio mortal, entendeu? E Pô, agora tem que acordava. jantar. Nossa Senhora! Aí, depois disso, 5 pauzinhos de energia. Essa, E aí você chegava com 11 horas um da pauzinho noite. de energia. 11 horas da noite o menino ia dormir. Nossa, Aí ferrou tudo. desespero. Desespero total. Como é que você arrumou isso, Ivani? Bom, Não Matou. tinha pediatra arrumou quente. isso, sabe como, Gustavo? Matou o seu Ari primeiro. Coitado do matou o meu pai. Fernando segundo. Arrumamos da seguinte forma. Ele mudou de escola e ele passou a ir para a escola de manhã e saía no meio da tarde. E dormia na escola. E é isso que eu falo para muitas mães. Quando vão colocar suas crianças, seus bebês na escola e fazem a escolha pelo período da tarde. Se a criança dorme no começo da tarde, gente, vai dar errado. Vai dar ruim. O que eu sugiro, geralmente? Ou ela vai de manhã, porque a hora que ela sai da escola, ela vai dormir. E, de preferência, nesse caso, almoce na escola, porque a hora que ela sair, ela não vai conseguir nem pôr nada na boca de tão cansada. Ou faça de uma outra forma. Comece, se você não quiser pôr num período integral, coloque no meio da manhã, a criança chega, brinca, almoça e aí ela dorme. Porque ela não está chegando já na hora. Nenhuma criança que chega na escola, pisou na escola, já vai dormir. É, Você vai chegar, vai dormir, gente? Que história é essa? eu podia ter dormido em casa. Existe. Não, É até lógico, pra é que é pra você. dormir, eu dormi em Mas casa, até pra você, como exatamente. pai, não é favorável. Você vai botar a criança pra dormir na escola? Também você tá pagando pra dormir? Concorda? Também pro Tá pai. certo que Eu vou dormir falar, é mais caro que importante. hotel. Mais caro que hotel, pai. É lógico Em que São dormir Paulo, é então? importante. Dormir é Sim. importante, mas não só Não. dormir. Vai ficar dormindo a tarde inteira na escola. Exatamente. Mas também não dá pra você tirar o cochilo. Porque ele é importante, gente. Ou seja, Muda o horário. mude o horário. Muitas vezes eu acho melhor ficar o período integral, porque a criança não perde essa rotina, do que ela ir só à tarde, porque é péssimo. Ou seja, se a criança chega à tarde, no final do dia, e dormir,
ferrou, gente. Ai, Mas lá em casa o João acorda mais tarde. Aí rola aquele negócio que dó acordar ele cedo pra ir pra escola. Como é que eu Mas o resolvo João já isso? tem 4 anos, Gustavo. Ah, entendi. Gustavo, o João já não é um menino mais pra cochilo. Ele não precisa entendi. mais. Isso é importante também a gente recortar aí quais as idades do Que cochilinho eu que a gente tinha tá falando. falado. Até uns 3, 4, você já não tem mais cochilo. Ah, tá bom. Mas, Gu, às Agora, o vezes... Davisito, por exemplo, tadinho. Ele precisa dos cochilos Aí dele. rola igual meu pai fazia. Bora que nós vamos pra escola, mano. Tadinho, né? Ele Não, tô precisa brincando, dormir, ele vai, Ele precisa ele já- dormir. E quando ele já chega com o cochilinho no esquema lá, ele entra às 10h30 da manhã. Quando ele já tirou o cochilinho, Isso, então. até a moça que recebe ele fala, ai, que maravilhoso, porque daqui pra frente ela consegue encaixar toda Lógico, a rotininha, porque se não ele fica chegar, irritado. porque se ele chegar lá e ele não teve cochilo, como é que ele vai almoçar? É. Vai cair em cima do prato, coitado. Não é? Sim. Almoçar pelos olhos. Ela diz que o dia rende quando ele chega com o cochilinho. Então, tá vendo? É importantíssimo. E ele faz mais um lá, né, faz. Gustavo? É Delícia. isso aí. E às vezes eu vou buscar ele tá cochilando. Aí Às também... vezes tem criança que faz um último cochilinho no final da tarde, porque fica muito cansado, tá? É. O Davi chama Davi Soneca Passe. Ah, né? que Ele gosta lindo. da sonequinha. Que bom, maravilha. Outras coisas que são outros pontos importantes para você propiciar um cochilo adequado é você criar um espaço bom. Tem criança como o Davi, com soneca passe, É. que dorme em qualquer lugar. Mas tem criança que precisa da rotina, da temperatura adequada, do quarto. A gente sempre fala, a rotina do sono a gente não quebra. Eventualmente, gente, não é pra gente ficar escravo de filho. Mas você optou por ter filhos, você precisa adequar a sua rotina também. Sim. Então, todo dia a criança dormir em algum lugar diferente, provavelmente isso vai ter um impacto. Pode ser que não? Até pode, mas deve ter. Então, precisa existir uma rotina. Então, o Davi cochila na escola, ele está acostumado com aquele lugar. Em casa, idealmente, você deve fazer a criança cochilar onde ela dorme. Sim. À noite, com a mesma rotina. Vai pro bercinho, acordadinho, meio sonolento, adormece do mesmo jeito que ele faz a soneca. Inclusive, a gente coloca aqueles nossos gatilhos do sono. Uma naninha, a criança pode ter que durma junto com ele. A frase, filho, agora é hora de dormir. Lembra que a gente comentou? Então, são formas de você explicar para a criança desde muito cedo que é a hora da soneca. Gustavo, você dorme fácil? Eu acho que eu durmo fácil, sim. Você sabe que eu conheço uma pessoa que consegue dormir na cadeira do dentista. Ah, é? Meu marido. É mesmo? Exatamente. Isso que é um cara seguro que vai acontecer tudo bem na boca dele. Nossa. Ou sonolento, né? Uma Porque das se duas coisas. aquela maquininha já começa a me doer quando eu tô lendo a revista faz, lá na mas eu- recepção. óbvio. A cama é um lugar muito importante para a gente aprender a dormir. Mas eu vou dizer a vocês, para uma pessoa que tem pânico de voar de avião, eu admiro as pessoas que sentam e 5 minutos depois elas estão dormindo. A Carol Meu não- marido. Meu marido também. Meu marido, Eu Carol. quero Carol não voar. espera nem portas em automático. Nossa, né? gente, Vrau, eu morro já- de medo de decolar. E aí todo mundo Nada. olha para os lados, as pessoas cochilando. Eu falei, gente, o avião vai decolar. E se cair, como é que você vai Um sobreviver? pássaro de ferro. Você precisa voar, você precisa nadar, você precisa estar acordado para poder sair do avião que caiu. É. A Carol não espera nem o fone, sabe? Nossa. Ela consegue dormir antes de receber o fone. É o caso do meu marido. Mesmo É com isso 2 aí. filhos agora. Exatamente. Mesmo com 2 filhos. É igual em Sim. casa, uma maravilha. Fico eu com os papagaios. com Nós os já periquitos. conversamos sobre isso no consultório. A Carol, ela é uma coruja da noite. E o Isso. Gustavo é uma cotovia da manhã. Olha só, foram casar os Mas dois. é bom gente. isso, assim. Vocês Você acredita? Sim, porque aí enquanto Porque um tem um dorme, o outro momento- toma conta do Tem um momento que encontra, né? Isso. Mas é bom agora quando tem filhos. Por isso que eu prefiro os voos noturnos. É, né? A Carol já gosta dos voos diurnos. Porque pra ela, Claro. tanto faz a hora que estiver subindo aquele pássaro. Ela voa. Eu já ela gosto à voa. noite, Ela é. voa e dorme. Agora, tem escola, pelo menos todas que o Davi foi frequentar pra dormir, que eles fazem o espaço da naninha maravilhoso. Que até eu, quando passo, Por ali você fica com sono. eu até falo pra moça lá, nem vou ali, porque ali é tão gostosinho, cortininha, fechadinho. Eles fazem um Exatamente. negócio bem propício Mas pra olha, ele. Eu vou falar pra vocês, quando eu Exatamente. trabalhava à noite, né, residência, ou quando trabalhava em pronto-socorro, eu tinha que ter meu ritual de sono, banho, pijama, pra dormir de dia. Ah, você tá brincando que você vestia um pijama dentro do hospital? Não, de dia, quando eu Ah, voltava pra tá. casa. Ah, bom, Não dá pra você achei- deitar na não, sala também e achei. dormir. Não, Também não. Achei que você botava o pusesse- pijama na Eu também. residência. E aí eu Nossa. trocava cada vez que me chamava. Ô, louco, eu pensei. Como é que... Aham. Não, perdão, gente. Quando eu chegava em casa, eu tinha que fazer uma rotina pra adormecer. É lógico. Gente, quarto fechadinho, assim, era uma delícia. Não É. não é um sono tão reparador, né, Vânia? É uma Carolina, catástrofe, não mas... existe. Não, Nossa, é totalmente errado. Botava a isso é música da péssimo. Sessão da Tarde, né? Nossa, que delícia, né, gente? Nossa. Não é? Durma bem. Isso. Outra coisa, Carol, que é importante. Não
use telas. Gente, isso a gente não deveria mais falar, mas a gente precisa Na falar hora, ainda, né? antes da soneca ou na hora de dormir. Pelo amor de Deus, gente, desligue a tela. Exato. Aquela luz azul no olho, gente, aquilo não dá. O Gustavo- cérebro não entende que é hora de dormir. Por favor, tira essa televisão do quarto dessa E o criança. meteoro cai bem na hora que a criança tá... Mas não tem que cair nada, nem meteoro, nem nada. Gente, tira esse celular, tira essa televisão do quarto da criança. Vamos falar por alguma coisa favor. importante que a Ivani está dizendo. No quarto da criança, você adulto, faça o que quiser com a sua vida. Você já tem consciência suficiente. Mas do seu filho, se você quer uma saúde no sono, você precisa ter um quarto para dormir. Não é para brincar, não é para assistir televisão. Esse quarto é de dormir. Então, não é para ter tablet, celular, computador e um excesso de brinquedos no quarto que a criança dorme. Eu sei que às vezes o quarto é misto, tá? Mas esse brinquedo tem que estar guardado de uma forma que a criança entenda. Ali é lugar de dormir. Geralmente E a o tela- baú, né? Exato. E a tela é o vilão. Tá? Porque a criança vai crescer, ela vai acostumar a ligar e desligar sozinho. Crianças maiores também, não é para dormir com o celular dentro do quarto. Como a gente está falando de cochilo de criança pequena, não é para ter isso que a Ivani falou. A televisão é muito menos ligada dentro do quarto. Então, a televisão que fique na sala, que seja um momento de confraternização da família, tá? E se você opta por utilizar, quanto tempo antes tem que desligar do sono, idealmente, Gu, a tela? 2 horas. 1 hora antes, 1 pelo hora, menos, ufa. tá? Ainda bem que eu pequei pelo excesso. Muito bem. E aí, Bom, Ivani? e aí, assim, quando é que é hora de largar a soneca? Ah, nunca. Pô, que isso. Fizeram um filme chamado Smurfs, que tem um cara que chama Soneca Não lá, é pô. Smurfs. Ah, não, é o... Sete Anões, É o Sete Gustavo. Anões, perdão, desculpa. Confundi o Zangado com Soneca. O Zangado também é do Sete Anões. Ah, é verdade. Gustavo, Péssimo, é péssimo. louco. Quais Não, viu? Branca quem de são? Neve, Quem gente. fale os 7 anões? É um desafio pra mim, eu sempre esqueço. Zangado, Soneca. Atim. Atim, Mestre, Dunga. Dunga. E aí, já era, Olha lá, deu faltam ruim. 2. Nossa, Então, deu ruim. pelo amor de Deus, É? gente. Mestre foi. Mestre. Mestre, Zangado, Dunga, Atim, Soneca, Feliz, Feliz. Falta um. Branca de Neve. Não, mentira. E os 6 anões, né? O 7 sempre foi ela. Bom, Bom, então, a maioria larga os cochilos entre os 3 e os 5 anos de idade, que é isso que eu tinha falado. Tá? Tá certo. Por isso que o João já tá fora dessa... Da minha mãe, Essa depois você vibe conversar com ela, porque eu continuo tirando Soneca, viu? É, eu sei, né? Mas, assim, teoricamente, né? Tá bom. Agora, é assim, quando é que você sabe? Porque quando eles vão aguentando. Engraçado, o Fernando foi mais ou menos uns 3 anos para 4. Ele falou, eu não quero mais dormir na escola. Ele disse isso. Eu não quero mais dormir. Quer dizer, ele mesmo sentia que ele podia, naquele horário, já ficar acordado e ficar de boa e brincar. Então, quando você vê que a criança está de bom humor, né? Ela tá aguentando firme e de bom humor, é porque já foi mesmo, né? É isso, sim. né? E é importante você observar de fato isso. Se você, eles sempre falam, como eu vou ter certeza? Porque assim, quando você vai tirar a soneca, toda vez que você muda o sono, a criança tem uma fase adaptativa. Então, o cansaço temporário não quer dizer que a criança não está pronta necessariamente para tirar a soneca, né? Para remover a soneca do dia. Então, é importante que você faça sempre aquele tempo do silêncio. Então, você leva a Isso. criança, se você tiver um bom hábito de rotina, você vai levar a criança para aquele momento da soneca e você pode deixar ali questão de 5, 10, até 15 minutos. Se a criança não dormir, é porque realmente ela não está cansada ou ela não tem necessidade desse sono. Mas não se esqueçam que vai ter um período adaptativo. Você vai ficar com a sensação de que está faltando sono. Mas isso logo se resolve. Se isso perdurar, é bom rever a retirada da soneca. E, na verdade, Carol, independente do filho tirar uma soneca ou não, você ter um período à tarde meio de relax É bom. entendeu? Sem telas, tá? Sim. Tá? Porque dá a chance, assim, de a criança... Um pouco de inatividade, em geral, é bom, tá? É bom para o cérebro, é bom para você ter ideias, é bom para a criança até recuperar um pouquinho de energia, tá certo? E, assim... ele acaba sendo, na verdade, até crucial para a criança, tá? Você ter um período de inatividade. Não dá para ficar só agitada a tarde inteira. A escola muitas vezes faz isso também, né? É isso que eu ia falar, né? Depende muito da realidade de cada um. É né? lógico, com Porque- certeza, porque às vezes nem sempre a criança está com a mãe, mas a escola também ela faz isso, né? O mais importante é que não tenha tela na jogada. Exato. Tá? Muito É bem. isso. Acho que as
demos o recado do cochilo. Eu acho que eu queria tirar um cochilo, que hoje eu acordei cedo pra gente vir gravar Nem me aqui. fale, Gustavo. Hoje é Todos nós sábado, aqui. depois da feijuca, você tira um cochilo, Ivaninho, ou não? Nossa, assim, independente se tem feijuca ou não, viu, Gustavo? É Muito bom. bem. E você, como tá seus cochilos depois Eu com não as duas cochilo meninas? mais, Não não. cochila Eu tenho mais. dificuldade de dormir. Eu leio. Daí quando eu tô quase dormindo, eu falo, aí na hora de acordar. Não dá pra cochilar à tarde. Eu confesso que eu não tenho cochilado à tarde. Já Mas- aconteceu de ter na agenda marcado um paciente e você só queria dar um Nossa, cochilinho? Já aconteceu de quase dormir no consultório, Gu. É? É insuportável. Porque quando o sono vem, é uma das poucas coisas que a gente não controla. Pode Ele vem pra pensar. derrubar, é. Eu já cheguei a baixar a cabeça e fingir que eu tô escrevendo assim, falar assim, só 5 minutos com o olho fechado. Aí se a pessoa te acordar, você reza, né? Mas Não, isso, Carol, isso aí Não, eu é um falo assim, sinal de de que- privação do sono. Totalmente. Viu? Foram os períodos hard da minha Isso vida, é um- assim, é sabe? um sinal de Criança privação. Pequena, criança E tem doente. episódios pra gente ver Isso daqui é, na verdade, o que se chama de microsono. Sim. E que você tem, as pessoas, assim, podem ter isso no trânsito até. É. Dirigindo, é um perigo, tá? E você trabalhando, você pode ter esse microsono que é um sinal clássico de que você está em privação do sono. A gente vai ter um episódio em breve sobre qualidade de sono. A Evanilha é um livro muito bacana. É verdade, E Vou que fala- escrever um pouco sobre que isso. fala, enfim, qualidade do sono em geral, não só para crianças, mas de fato esses pontos que é importante que os pais olhem, porque assim, quando a gente cuida da criança, a gente tem que olhar para os pais também. Sim. Então, de olhar a qualidade do sono da família como um todo. Então, logo a gente vai ter um podcast para ajudar a família como um todo a ter qualidade de sono. Muito bem. Gostou desse episódio? Quer conversar com a gente? Lá no Instagram, PediatraCast. Quer ver a Ivani dormindo no TikTok? Vai lá, @PediatraCast. Ela vai mostrar todas as posições para uma soneca e uma roncada. A apneia do sono, né? Gasopada. É isso aí. Eu vejo você no próximo episódio e Tchau, tchau, gente. tchau!